ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Vamos lá, o segundo bloco dedicado a uma habilidade do futuro, do relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial. A habilidade de hoje é motivação e autoconsciência. Hoje ela ocupa o 4º lugar no ranking. Então, assim, o ranking traz 25, ela está em 4º lugar. Quando a gente fala sobre projeção dessas habilidades, aí ela cai para 7º lugar. Mas quem já leu, e se você não leu, leia a história do Mariano, vocês vão entender por que eu trago autoconsciência e motivação. Primeiro que ele é essa pessoa, a gente nem tinha lançado esse livro, ele já estava, vamos fazer a segunda, né? Então, motivação está aqui. E a autoconsciência foi muito o caminho que ele escolheu para superar os desafios que fazem parte de todas as histórias. Mas ele escolheu essa ferramenta que é o autoconhecimento, a autoconsciência. Então, olhando para essas duas habilidades, Mariano, qual a importância dela hoje para o mercado de trabalho? O que eu penso? Eu penso o seguinte, que a automotivação, você até pode ter uma motivação externa, né? Você pode ter um objetivo, um sonho a alcançar, mas manter a energia dessa motivação cabe só a você. Você pode ter um chefe ali mais austero, que te cobre meta, te cobre objetivo, te cobre postura, mas você que precisa estar motivado. A motivação é automotivação, é você com você mesmo na hora H ali, né? Então, o que eu fiz e que eu usei bastante para sempre me continuar motivado na minha história ali, é o autoconhecimento. Então eu tive um olhar para dentro, em vários momentos eu sempre revisitava, qual que é a minha essência, o que aquilo serve para mim, o que não serve. Tive um foco também, mudei um pouco o foco de olhar para o que me sobra, não para o que me falta. Né? Porque quando você olha para o que falta, você está olhando o copo sempre meio vazio. Né? E quando você olha para o que te sobra, você está olhando para o copo sempre cheio. Né? E quando eu mudei o foco e entendi, olha, isso aqui é uma fortaleza minha, aqui eu trabalho bem, eu vou bem, eu comecei a olhar mais para isso, e isso começou a fluir melhor, então as coisas foram acontecendo de forma mais leve, sem peso, porque uma coisa, quando você tem um autoconhecimento, e olha que eu estou longe de onde eu queria estar, no autoconhecimento, é uma caminhada bem longa aí, mas o pouquinho que eu consegui caminhar nesse terreno do autoconhecimento, as coisas foram ficando mais leves. Então ficou mais fácil de fazer, você entende que apesar da empatia, apesar da generosidade, tem muita coisa que é a energia do outro e do outro a minha é minha. Eu posso ajudar, acolher e trazer motivações para aquela pessoa dentro da necessidade dela. Mas a minha também é importante ser respeitada. E quando você tem esse olhar do que te sobra, do que te tem de abundância, o que tem de excesso, o que tem de bom, você vai minimizando o que está desequilibrando essa balança. Então eu tive esse olhar, essa mudança do foco, e ainda tenho, tá? Ainda me policio bastante para olhar para aquilo que me sobra e não o que me falta. Isso ajuda a recarregar a minha energia da minha automotivação. Muito bom. Você sabe que eu lembro, na minha cabeça eu sempre passo o filme, primeira vez que eu encontrei um cliente, que depois vira amigo, depois frequenta a casa, mas enfim. E aí eu lembro você chegando, você estava na estica, né? Tava assim, aquele perfeito, cabelo sem um fio fora do lugar, sentou na minha frente, relojão e tal. E aquele Mariano, né? Ele era uma pessoa motivada, mas é isso, por isso que eu gostei do que o Fórum Econômico fez. Ele juntou motivação com autoconsciência. Porque é isso que você trouxe. Aquele Mariano, o mundo externo o impactava muito. Né? Então, sim, você era motivado para o bem e por mal, pelos movimentos que os outros faziam. E o Mariano, que está aqui do meu lado hoje, ele continua motivado, mas não mais pelo entorno. O que te motiva está aqui dentro. De dentro para fora, não é de fora para dentro. Exatamente. Então, por isso que eu falei, essa habilidade a gente tem que conversar no seu episódio, porque é isso. Então, se eu pudesse gravar, não pode gravar sessões, né? Mas assim, mas é porque o fulano, o ciclano, a narrativa da pessoa sempre é como se... E no primeiro episódio a gente falou muito disso, né? Como se a vida, o enredo, o protagonismo fosse do outro. E quando a gente vai amadurecendo, né? Vai tendo essa autoconsciência,
Ele fala assim, não, né? O protagonista da minha história tem que ser eu. Exato. Eu vou me deixar triste, eu vou me deixar feliz, eu vou me motivar. E aí o que acontece? Eu viro causa e o outro vira consequência. E eu acho que foi, assim, quem lê tua história vai conseguir entender como é que isso acontece. Como é que a gente sai desse lugar que a gente é refém do mundo, né? Ou vítima. Ou no lugar que eu sou protagonista, aquele cara que vai, né? Porque é a minha história. Quem Exatamente. tem que ser protagonista de cada história, né? A outra pessoa. O primeiro episódio a gente falou muito do adulto, né? Adulto é aquele que adultera, aquele que transforma, né? Ele não é refém. Então, nossa, eu achei essa habilidade a tua cara. Mas vamos lá. E a sua opinião sobre essa habilidade no mercado de trabalho? Então, quando a gente olha porque a gente vive, acho que assim, olhando todas essas histórias que estão no livro, a gente vai conseguir ver que todas elas são permeadas por altos e baixos, né? E o que eu acho que essa habilidade foi muito bem trabalhada por todos eles, quando a gente percebe que cada um deles, né, olhou para um certo momento e entendeu que eles tinham que seguir adiante, né? Essa motivação de ir além. E essa motivação de ir além vem a partir dessa autoconsciência, de entender, como o Mariano falou, que eu sou responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade, de que eu posso ver o copo cheio ou o copo vazio. Então, a gente vê hoje no mercado de trabalho as pessoas, né? Ah, porque o meu chefe não me motiva. Ah, porque o meu trabalho não é motivante. Mas olha só, qual que é o teu papel nisso tudo? Né? O quanto que você deve ir atrás e ir além para se colocar num papel de protagonista do seu próprio aprendizado, do seu próprio crescimento. Né? Então, isso, quando a gente olha para a carreira e quando a gente olha para a vida, é extremamente importante. Né? Porque acho que a gente vem, né, desde a infância, a Rê sempre traz isso, né? A gente vem desde a infância ganhando elogios, ganhando, né, reconhecimentos, e a gente fica nutrido por isso e acha que só isso vai nos levar além. Quando a gente consegue isso dentro da gente, né, por meio da autoconsciência, a gente vai além. A gente vai além dos desafios, a gente vai além das preocupações, além do outro, além de tudo que a gente enfrenta no trabalho e na vida. Quão responsável você é pela sua vida, pelas suas escolhas? Exato. Você escolheu ser feliz ou você escolheu ser triste? Isso. Você escolheu ser vítima ou você escolheu ser protagonista? A gente está com um projeto que é 7 minutos diário. A Marcela me provocou a fazer esse projeto. E aí, todo dia, 7 da manhã, estreia amanhã, inclusive. Eu não sei quando vocês vão estar assistindo. Estreia dia 1º de maio, dia do trabalho. 7 minutos diários. E eu termino o episódio desejando boas escolhas. Eu falei, não vou desejar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando a pessoa vai estar assistindo. Mas boas escolhas é por conta disso. O que vamos colher depende delas. Né? Então, sei lá se você vai ter um bom dia ou não, mas se você fizer boas escolhas, né? E eu gosto desse autoconsciência porque não tem certo ou errado. A pessoa pode perguntar assim, o que é uma boa escolha? Uma boa escolha é aquela que te leva onde você quer chegar. Portanto, você tem que saber onde você quer chegar. Boa escolha para mim ou para você? Exatamente. Né? Se você quer ir para Itália. Não, você está indo para o Japão, você é chique. Eu fui, você está indo para o Japão. E eu tô indo para Dubai. Quem que é chique aqui? Aí, se eu pegar um trem para lá, eu tô num bom caminho. Mas se você pegar um trem para lá, você tá num péssimo caminho. Porque você tá indo para outro canto, né? Então, essa coisa da autoconsciência, ela precisa ter esse olhar do onde eu quero chegar, que é o da escolha. Eu tô com uma frase, eu tenho umas frases rabugentas ao longo do meu ano. A minha frase é assim, não é possível que você sai todo dia da cama para fazer isso. Né? Porque tem gente que não sei por que sai da cama todo dia para fazer algo que a machuca, que machuca o outro, que deixa ela doente. Então, minha pergunta é essa, não é possível. O que você tá saindo da cama para fazer o quê? Né? Que dependendo do que for, fica mais um pouquinho, pensa na vida para acordar num outro estado, mas tudo bem. Esse é meu lado rabugento, ele não é personagem desse episódio, não é mesmo. Mas assim, outra pergunta do milhão, né? Falando em motivação, autoconsciência, qual foi o principal desafio que você passou na sua vida? Lembra, a gente criou esse livro, e você faz parte aí da criação dele, para mostrar para as pessoas que estamos aqui, mas não é que a gente nasceu com o bumbum virado para a lua. Até podemos ter nascido, mas independente de para onde está virado teu bumbum, passamos por desafios. E qual foi o seu desafio? Senão vão achar assim, o cara nasceu pronto, ó, camisa de linho, barba bem cortada. Gente, ele cortou o cabelo para vir pro episódio, ó, que chique. Para todos vocês. Exatamente, ó, que chique.
Então, a pessoa pode olhar e falar assim, para ele é fácil falar, né? Mas então conta que nem sempre foi fácil. Na verdade, nunca foi fácil, né? Que nem sempre foi fácil, nunca foi fácil, mas também nunca foi pesado, nunca foi arrastado, né? Então é aquela história de você fazer as coisas difíceis que precisam ser feitas, de que todo mundo tem suas decisões difíceis, mas de forma mais leve possível, para não transformar aquilo num trauma, né? Mas assim, é difícil escolher um desafio, né? Eu tive vários desafios, por exemplo, eu moro em São Paulo há 24 anos, longe da minha família. Então eu não tenho esse suporte que a maioria das pessoas tem, de ter a família próxima, de estar ali, mas tenho um apoio, não vejo, não me sinto desprivilegiado por estar longe, não é esse o ponto é que assim, eu não posso acompanhar o dia a dia dos meus pais, eu não tenho aquela, de estar próximo da família, então assim, tem alguns desafios que foram desenrolando na minha vida, que tem o seu peso, todos eles têm. Mas eu queria trazer aqui um que, com certeza, marcou a minha vida. É um desafio recente, na verdade. Em 2022, eu tive um ano que eu precisei me reinventar internamente. Entendeu? Então, eu tive que ali administrar uma série de situações, pensamentos, de posicionamento, da forma de enxergar as coisas, que realmente eu precisei me reinventar. Eu jamais imaginei que eu fosse passar por isso. Foi um ano bastante desafiador, eu comigo mesmo. Ninguém provocou isso. Não foi provocado por uma decisão profissional, não foi provocado por uma decisão pessoal, simplesmente aconteceu. E, de novo, o primeiro impacto foi por quê? Se vocês me perguntassem como é que foi o ano 2022 há um ano atrás, eu diria que foi o pior ano da minha vida. Hoje, se você me perguntar como é que foi o ano 2022, foi um dos melhores anos da minha vida. Porque através de todos esses demônios internos que eu venci, que eu superei ali naquele momento, eu ganhei muita experiência, eu ganhei muito aprendizado, eu ganhei muita maturidade. Eu certamente comecei o ano de 2022 uma pessoa e terminei esse ano antagônico à pessoa que eu comecei. Então, assim, foi um ano de bastante crescimento, foi um ano de muita dor mesmo, mas, assim, naquele momento eu preferia não ter passado, mas hoje, olhando, eu vejo quão fortalecido eu saí daquilo. E foi um ano de muito, muito desafio. E foi um ano, assim, é um desafio interno. Então, eu tive que me reinventar como pessoa, eu tive que me reinventar como profissional, eu tive que me reinventar os meus valores e dar um olhar diferente, um acolhimento diferente, porque foi um ano de desafio mesmo. Conta da casa. Da casa. Não, a casa foi um dos episódios, né? Então, e eu comprei uma casa. Fiquei imaginando a casa, eu queria ver a foto da casa. Eu tenho foto. Né? Eu via, porque a gente fez as sessões online, né? Na pandemia, eu via a casa. Isso. E o quadro, e os dogs. As dogs, né? Eu comprei uma casa, na verdade, na ocasião, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha de liquidez e investi comprando uma casa, né? Uma casa que era maior do que eu gostaria, era uma casa, assim, que foi de oportunidade, eu paguei um preço bem abaixo do que deveria, e eu também gastei mais um dinheiro atualizando essa casa, e eu sempre tive uma ideia de que essa casa era um investimento, não era alguma coisa para a gente estar lá por muito longa data, né? E claro que começaram com reforma, vocês sabem como é, né? A gente começa sem data para terminar, o orçamento é A e esse orçamento vira 3, 4A, né? Então, equilibrar esses pratinhos de ter uma vida saudável profissional, né, acolher e atender os meus clientes e me desenvolver profissionalmente, cuidar de reforma. Eu mudei para essa casa, então eu fiz a reforma morando na casa, que é um outro desafio também. E no final das contas, aquilo consumiu tanta energia, tanta coisa. Então, uma situação que era sempre muito prazerosa começou a virar um problema, virar um ponto de atenção, e tudo ficou voltado para essa casa, né? Então, assim, a casa, ela em algum momento me passou uma energia de que não era aquilo, né, que já tinha cumprido a missão dela na minha vida, e a venda dessa casa foi um ponto também de transformador, porque eu consegui vender a casa por mais do que o dobro do que eu paguei e investi na reforma, né? Então foi uma coisa muito, muito bacana, e acho que a energia que eu deixei naquela casa é o que é o mais importante, porque tudo foi feito com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação, enfim, a energia ficou lá.
Então, todo mundo que estiver naquela casa daí para frente vai, com certeza, ser banhado dessa energia, de coisa boa, porque ela veio com uma ponto de referência também, né? Ela fez parte desse desafio 2022, né? E é incrível, porque todo mundo, quando eu coloquei a casa à venda, né, que ela estava pronta para ser vendida, para eu colher esses frutos desse investimento, eu acho que eu chamei uns 10 ou 12, alguma coisa assim, uma dúzia de corretores, e todo mundo falou, não, essa casa você vai vender daqui 2 anos, eu vendi a casa em 9 meses. Foi muito rápido, muito rápido. Você comentou comigo, aí depois vendi. Sabe aquela coisa como, vendeu. Mas assim, a história do Mariano, ela traz um aprendizado muito alinhado com o que a gente ensina na academia CI. Que é assim, a gente tem a dor física, tem um mundo físico, né, tá aqui corpo. Tem um mundo emocional, tem, né, um mundo intelectual, enfim. E aí, às vezes, a gente acha que a dor é só física, é uma escassez financeira, é uma perda de um emprego, é um câncer, é uma morte de uma pessoa querida. Então, naquele momento, 2022, eu lembro quando eu conversei com você, assim, você estava na casa dos seus sonhos, com uma vida pessoal dos seus sonhos, com os dogs dos seus sonhos, com um emprego, né, mérito da tua carreira, e, ao mesmo tempo, muito sofrimento. Exato. E quando a gente fala de mundo do trabalho, muitas vezes, ou talvez do mundo de modo geral, a gente ignora quando a gente tem essa dor que não é física. Poxa, eu tenho dinheiro na conta, meu corpo está saudável, né? Ninguém morreu aqui perto, por que eu estou sofrendo? E se as pessoas não encaram como você encarou de frente, né? E fala, tá, isso é uma dor e vou me relacionar com ela, muitas vezes a gente até desrespeita uma pessoa, porque, o que você tem? Você tem tudo, por que você está sofrendo? E naquele momento você tinha tudo e você estava num profundo estado de sofrimento. Exato. Né? E aí vocês vão ter que ler o livro, né, o capítulo do Mariano, para entender um pouco do que foi isso. Mas assim, ninguém tinha morrido, não tinha sido demitido, estava num super emprego. Né? Eu lembro quantas propostas negociamos. Esse moço recebeu muitas propostas, analisamos todas. Lembra uma vez que a gente fez uma reunião com os contratantes? Lá fui eu fazer a reunião com os contratantes. Falei, gente, parecia pai da noiva, não parecia? O que você quer com o meu cliente? Quais a mãe que foi levar o filho na escola. O que vocês estão fazendo com o meu filho? Quais são suas intenções com o meu cliente? Lembra? A gente foi na pandemia, passou empregada com a vassoura atrás. Foi uma reunião sui generis, mas tudo bem. Bom, vamos aqui encerrar o segundo bloco e fazendo um convite, que a gente tem uma comunidade que chama Carreira Saudável, que é justamente para a gente repensar a nossa relação com a carreira. Né? Porque não é só sobre falta dinheiro, falta crescimento. Muitas vezes é uma percepção muito interna. E se você não se relaciona com isso, você vai desenvolver questões de saúde emocional, saúde mental. E o Mariano realmente foi muito corajoso, né, de olhar para isso e ir atrás. Mas fica comigo, a gente vai para o terceiro bloco falar sobre dicas culturais. Até daqui a pouquinho. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.